urgente de prestar uma homenagem. Hoje é um dia de grande emoção, de começo do seminário. Já passamos, quem está acompanhando o seminário já viu que nós passamos já por algumas emoções ao relembrar os 20 anos do núcleo, na homenagem ao Michel. Então, vamos continuar nesse tom de celebração e memória agora, lembrando nosso grande amigo Machado. Eu vou falar muito pouco. Eu sou o professor Alexandre Werneck, professor do Departamento de Sociologia do UFRJ, integrante do NECVU. Vou falar muito pouco nesta mesa, quero apenas fazer uns breves registros, dois, na verdade, muito pontuais, antes de passar a palavra para as efetivas integrantes da mesa, que eu vou apresentar propriamente a cada fala. Cada uma terá 15 minutos para fazer uma exposição, mas teremos hoje na mesa as professoras Mariana Cavalcante, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, Marcela Araújo, da UFRJ, Paloma Menezes, da UF, e Márcia Leite, da UERJ, falando das suas experiências de contato com o Machado, nosso homenageado. Eu queria fazer dois breves registros sobre a minha relação pessoal com o Machado. Acho que enfim, poderia falar milhões de coisas a respeito disso. Nós enfim, uma convivência muito longa, tivemos uma convivência muito longa na minha vida de ingresso na academia, mas eu quero fazer apenas pontuar duas coisas muito rapidamente. A primeira delas é que, pouca gente sabe disso, na verdade, mas, em parte, o Machado é um dos grandes responsáveis por eu ter me tornado sociólogo. Quem me conhece na academia sabe que eu venho da comunicação social, fui jornalista, trabalhei em redação, fui crítico de cinema, fiz um monte de coisa fora desse mundo, isso depois de uma carreira já de várias mudanças de profissão, que não reflete indecisão, mas reflete uma vontade de exploração. Mas eu fui aluno do Machado no mestrado na comunicação. Eu fiz mestrado na Escola de Comunicação da UFRJ. E é curioso porque Machado, além de ter sido meu professor num curso bastante peculiar de estudo comparativo entre Sociedade em Rede, do Manuel Castells, e O Novo Espírito do Capitalismo, do Boltanski e da Chapelot. Era uma coisa completamente insana que ele se permitia naqueles momentos. E por conta dessa experiência no curso, o Machado fez parte da minha banca de defesa. E foi na minha banca de defesa que o Machado... Eu sou o pior imitador do Machado do Rio de Janeiro, então não vou tentar imitar o Machado. Muitos colegas sempre fizeram bastante homenagem a ele com as suas imitações. Eu não vou tentar fazer isso, mas foi na minha banca de defesa de mestrado que ele me brindou com a afirmação peremptória: você é muito interessado, muito inteligente, muito bom nesse negócio aí de comunicação, mas eu tenho que dizer para você que a sua dissertação não tem nada de comunicação, é um trabalho de sociologia, você tem que largar esse negócio. E, bom, depois ele me sugeriu que eu encontrasse o Michel e que ingressasse na academia. E foi um tom muito profético, muito correto, uma análise muito clara que ele me permitiu, na minha banca abertamente, acontecendo isso. E o segundo... Então, eu devo muito ao Machado por várias coisas, mas também especialmente por essa abertura de olhos, digamos assim, porque, bom, logo depois eu participei do processo seletivo e ingressei em doutorado e estou aqui professor de sociologia, finalmente. O outro ponto, e acho que isso que eu contei, acho que faz muito sentido para qualquer pessoa que conheça o Machado, né? Que é essa pessoa que diz mesmo o que você é, né? Diz mesmo o que você sabe, o que você entende, etc. É meio difícil dizer dizia, né?
é muito difícil, eu dizia. A outra coisa que eu queria pontuar também é que, em 2011, a gente fez, quando o Machado se aposentou da UFRJ, e estava fazendo 70 anos, a gente fez na Dilemas, eu, Michel, Gabriel Feltran, Márcia estava, Patrícia Birman estava, e outros colegas estavam também, fizemos uma entrevista em celebração aos 70 anos dele. E eu tive a felicidade de, enfim, participar de todo esse processo, fiz as fotos da entrevista que hoje circulam aí como fotos de orelha do livro, de livros recuperando a obra dele, mas a gente, eu queria, na verdade, ler um pequeno trecho da apresentação da entrevista, que acho que, para mim, é muito simbólica e foi muito significativo para a gente. Na época, eu e Patrícia Birman escrevemos essa apresentação, mas esse trecho me foi muito caro de me lembrar em conversa com o próprio Machado, e eu queria recuperar para vocês. Essa entrevista foi publicada na Dilemas, então está disponível para quem quiser recuperar. Depois a gente pode disponibilizar o link dela para quem quiser recuperar, mas é facilmente encontrável na revista, numa edição de 2011. De todo modo, ela começa assim. No final da década de 1960, o sociopólogo, como ele próprio gostava de se definir, em uma alusão à sua dupla identidade nas ciências sociais, Luiz Antônio Machado da Silva, então aos 20 e poucos anos, foi fazer uma pesquisa em Pirambu, Fortaleza. Tratava-se de uma das maiores favelas da capital cearense, hoje já urbanizada e convertida em bairro, mas na época uma crescente zona de habitação precária na beira do mar. O plano era fazer uma avaliação do Programa de Desenvolvimento de Comunidades, então em implantação no local. Para fazer a sua pesquisa, o etnógrafo adotou uma medida radical. Mudou-se de mala, cuia e caderno de campo para um barraco, justamente na favela em que estava pesquisando. Mas isso não se tratava de uma operação metodológica, uma forma de promover a imersão em um ambiente no qual ele não era nativo. Abre aspas para a fala dele. Morava lá porque era mais fácil habitar onde trabalhava. Relembra na entrevista Machado da Silva, 70 anos completados em 2011, ano em que ele deixou o Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde era, desde 1986, professor da graduação em Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. Pois essa imagem de começo de carreira e a explicação muito prática, simples para o movimento que seria determinante em sua história, parecem querer fazer uma síntese de Machado da Silva. É um pensador, ao mesmo tempo, das ciências sociais e do mundo social. Um pesquisador que busca entender o mundo na própria forma como se aproxima dele, na maneira como mora nele. Isso, para mim, é uma síntese muito forte de quem o Machado era, porque morar no mundo era uma condição fundamental para ele. Ser um morador era uma condição fundamental para ele. Isso sempre foi, para mim, um lugar de encontro muito forte com ele. A gente se encontrava muito na casa dele, a gente se encontrava muito em lugares onde a gente se sentia em casa. Então, eu queria recobrar essa memória e recobrar essa imagem de como morar no mundo era importante para ele. Então, agora eu passo a palavra para a primeira intervenção da professora Mariana Cavalcante, que é professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é uma das coordenadoras do Grupo Casa, no qual Luiz Antônio Machado da Silva desenvolveu suas atividades em seus últimos anos. Com ele, desenvolveu vários trabalhos de pesquisa e orientação de pesquisadores, sempre com ênfase no tema que mais os aproximou, a favela. Juntamente com Marcela Araújo e Eugênia Mota, organizou o livro O Mundo Popular, Trabalho e Condições de Vida, que reúne os textos de Sociologia Econômica de Luiz Antônio Machado da Silva, e foi lançado em 2018. Mariana, a palavra está com você.
Eu estava muda esse tempo todo? Aham. Tá, bom. Obrigada, Vai lá. Alexandre. Começo de novo, não tem problema. Muito obrigada, Alexandre, por essa apresentação também tão generosa, por ter organizado essa mesa, que não, eu acho que não vai ser uma mesa fácil, né? Eu queria começar, né, dando boa noite para todos aqui da mesa, todas daqui da mesa, e você, Alexandre, o Michel, que estava aí também na coxinha logo antes. Bom, é uma alegria enorme, de um lado, mas também é uma tristeza brutal estar aqui hoje, né? Bom, é uma alegria porque é aniversário do NECVU, 20 anos, né? Por 20 anos de pesquisas tão importantes, tantas vezes, tantas voltas, que é até difícil de pensar, né? Eu queria dizer que não, que eu não lembro do mundo antes do NECVU, mas a gente já estava aqui na pista, né, Alexandre? Atravessando lá da comunicação para a sociologia, bom, eu para antropologia inicialmente, né? Mas é como se, para mim, as ciências sociais não existissem antes do NECVU. Então, né, nunca participei diretamente do núcleo, mas são muitos amigos, muito bem formados, muitos debates, muitas bancas, muitos eventos e muitas festas na casa do Michel, que eu comecei como penetra, mas acabei me integrando à lista dos convidados, de tanto que eu insisti em ser penetra, né? Mas eu aprendi muito com muita gente aqui, tanto sociologia quanto outras coisas da vida, né? Então, é uma alegria gigantesca estar aqui e fazer parte dessa comemoração de 20 anos do NECVU. Queria dar os parabéns ao Michel e agradecer ao Michel por todo esse trabalho tão importante ao longo das últimas 2 décadas. Por isso tudo, também é uma tristeza que nós não estamos juntos, né? A gente devia estar todo mundo junto. Talvez estaríamos numa mesa de bar daqui a pouco. Você provavelmente iria embora, né, Alexandre? Mas, enfim, isso é uma tristeza. A tristeza não é só não estar com vocês e não estar no bar. É uma tristeza brutal que o Machado não está aqui, né? Estamos aqui todas as pessoas que ele mais gostava no mundo acadêmico. Eu imagino que no YouTube tenham mais dezenas de pessoas muito queridas por ele. E como ele gostava desses eventos em que todo mundo se juntava, né? Então, eu acho que é o primeiro grande evento desse, né, desse grupo, digamos, desde que o Machado se foi, e tem sido um pouco isso, né? De um lado, desde que o Machado se foi, tem uma parte de mim que tem muita alegria de ter tido, de poder ter compartilhado um certo espaço-tempo com ele, e isso só torna a ausência dele muito maior, né? Mas, bom, hoje vou tentar ser um pouco objetiva, né? Eu não vou falar muito por várias razões. Uma é que eu acabo me emocionando, mas a outra é que, em alguma medida, eu ainda me sinto um pouco uma impostora aqui nessa mesa, né? Ao lado da Márcia, da Marcela e da Paloma, que, enfim, a Márcia, parceira de toda uma vida com Machado, né? Com quem ele tem toda uma obra que não está só no escrito, eu acho que está no diálogo, eu acho que está no espaço que eles construíram no SEBS, eu acho que está no espaço que eles fizeram, que acolheram tantas gerações também que vieram depois deles, né? E que estamos aqui hoje juntos. Bom, quando eu estava no mestrado, Márcio Machado já estava acontecendo e era aquele lugar tão longe que eu queria um dia chegar perto. E agora estar aqui sem o Machado é muito triste. Bom, e aí temos aqui também, né, as queridas Paloma e Marcela. Paloma que será em breve, né? Espero, nossa colega no IESP. E bom, a Paloma que deu continuidade a essa agenda tão central, né, do Machado em torno dos estudos sobre violência, e Marcela que também dá continuidade aos seus estudos sobre trabalho, sobre casa, também sobre moradia. Alguma coisa disso eu divido, mas eu acho que realmente são as grandes herdeiras que foram alunas dele, né, num sentido forte. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fui orientanda do Machado, eu nunca estudei nem no PERJ, nem no IESP, nem no IFIX, mas eu fui leitora do Machado a vida inteira. E eu acho que isso é uma coisa que muita gente que deve estar aqui escutando deve compartilhar, essa sensação
né, bom, a gente vai acumulando anos, né, então são já 20 anos também aprendendo um pouco a pensar a cidade, a pensar as questões urbanas junto com Machado, né, e desde 2013 o que eu fui foi realmente a amiga com quem ele teve uma relação de trabalho mais cotidiana, desde 2013, né, então a gente estava lá no IESP, bom, eu fui para o IESP para ficar perto dele, isso não resta dúvida, né, já tinha começado a trabalhar com ele, a gente deu um curso juntos em 2013, que era Relendo Lefebvre a propósito dos grandes eventos no Rio de Janeiro, né? Então, foi uma tentativa da gente repensar um pouco, né, a questão da produção da cidade de um ponto de vista etnográfico que nos ajudasse a pensar o que estava acontecendo naquele momento, né? Então, uma dessas coisas foi realmente um curso que foi muito interessante. Entre os nossos alunos estavam pessoas que hoje em dia são professores de outras instituições, que também têm grandes memórias, né, daquele momento, que foi uma época, né, ali, esse momento ali de 2012, 13, que a gente estava muito desafiado, né? De um lado você tinha o projeto das UPPs, você tinha as grandes intervenções em favelas, você tinha uma cidade toda se refazendo, você tinha, né, o discurso neoliberal, você tinha espetacularização, né, dessas obras na favela, tinha tanta coisa acontecendo e era tão... Tinha o Morar Carioca, o Machado estava lá, né, no conselho do Morar Carioca, então foi um momento, assim, acho que único, e eu acho que, assim, que alegria que eu tive de poder compartilhar todo o meu espanto diante disso com o Machado nesse plano cotidiano, né? Machado estava muito animado com isso, e a gente fez um curso em que a gente voltou, você falou do Castells, né? Parece que ele gostava de voltar no Castells, a gente também foi lá, voltou no Castells, né? Voltamos até no Chico de Oliveira, mas isso depois eu falo um pouco também, que foi com a Marcela. Mas, enfim, então, além desse momento que era tão interessante, eu poder compartilhar esse cotidiano de estar preparando a aula, e logo depois, quando acabou o curso, também nós começamos a fazer reuniões de orientação coletiva, que você chegou a participar ali no começo, aquelas reuniões, né, Alexandre, de segunda-feira à noite. A gente ainda mantém as reuniões do Grupo Casa no mesmo horário, né? E eram umas reuniões muito intensas, que a gente discutia os trabalhos em andamento, né? Até a Pina ligar. A Pina ligava entre 8 e 8h30 para acabar com aquilo ali, porque senão a gente não ia sair daquele lugar. Mas até hoje eu faço questão de manter as reuniões do Grupo Casa. Elas são, e assim, eu não troco por nada. São segunda-feira de 6 às 8, que é o horário do Machado, e às 8, na hora, a gente sempre termina a reunião dizendo: a Pina ligou, acabou a reunião. Então, assim, eu espero que isso seja uma coisa que, claro que obviamente não foi pensada, mas que agora, né, que não temos mais o Machado aí, ela se torna desses pequenos rituais que também lembram da gente, de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui num momento tão insano, né, do mundo, enfim, da configuração política, do financiamento para pesquisa, lembrar do que a gente está fazendo aqui, mais na sala, né, mas nessas telas é sempre uma certa alegria. Então, Pina sempre liga ainda às 8 da noite, toda segunda-feira. Então, a gente tinha isso, né? Tinha aula e essa coisa de redescobrir, né, os textos do Machado, que eu acho que foi muito interessante. A gente teve um trabalho longo, a gente passou uns 2 anos, né, recentemente, lendo esses textos mais antigos do Machado, também nessas reuniões de segunda, também, né, nesse esquema. E a gente, enfim, passou uns 2 anos relendo esses textos dele. É uma alegria enorme a gente ter discutido por várias sessões a dissertação de mestrado do Machado com ele, que inclusive foi o texto que eu escolhi para dar no curso já clássico lá do IESP, né, de estudos avançados, de estudos exemplares, né? Eu acho que a dissertação de mestrado do Machado é um estudo exemplar para todas as gerações, para todas as pessoas que se interessam por ciências sociais, né? Tem a centralidade da etnografia para a construção de teoria, para forçar novas hipóteses, para, né, um pouco desconstruir as certezas que estão aí, e o modo como ele usa a etnografia tão centralmente para fazer isso, o modo como o texto não envelhece pelo modo como ele fez isso,
tudo isso contribui para tornar a dissertação dele um estudo exemplar em tantos sentidos que eu acho que ele poderia ser usado em aulas de teoria, metodologia, etnografia, seja lá o que for, porque é um raro exemplar que realmente, é um raro trabalho que eu acho que realmente pode ser chamado de um estudo exemplar em todos os sentidos. Bom, mas também, né, então, nesses últimos anos, como colega de trabalho do Machado, eu organizei e participei de muitas homenagens para ele. Isso não foi só eu, não foi só a gente, né? Eu, Marcela, Eugênia, que a gente fez algumas, mas eu acho que isso também é uma alegria, né? Da gente. Estou aqui tentando o tempo todo assinalar as alegrias. Mas eu acho que isso foi uma grande alegria também, o fato do Machado ter sido tão homenageado em vida. Então, assim, eu acho que já desde lá quando ele, né, deu os 3 cursos de bota fora da UFRJ, aquilo ali já foi uma celebração muito grande, eu estava me aproximando dele ainda, mas com o lançamento do livro organizado pela Márcia, pela Lia, Juliana e Monique, Fazendo a Cidade, em 2016, na oficina de estudos urbanos, na última edição dela, em Campinas, organizada pela Taniele, pelo Ronaldo Almeida também, em que foi decidido que as oficinas de estudos urbanos passariam a se chamar Oficinas de Estudos Urbanos Luiz Antônio Machado da Silva. Depois teve uma homenagem de 2 dias no IESP, em março de 2018, seguidas em 2019 pelo lançamento do nosso livro Mundo Popular, Trabalho e Condições de Vida, que é essa reunião, né, de textos da sociologia econômica do Machado, basicamente dos textos dele também sobre mercado de trabalho, como imagino que a Marcela vai falar. Então, foi mais uma festa. Nesse dia, ele chegou para a gente e falou, agora chega, né? Senão vocês estão querendo me matar. E, olha, eu teria continuado homenageando o Machado todo ano, porque a cada vez que a gente se juntava para celebrar o trabalho dele, para celebrar a existência dele, tinha essa alegria de ter tantas pessoas tão queridas que faziam tempo para estar ali, para falar da alegria. Eu acho que, né, da alegria de estar ali com ele, de ter aprendido com ele. E eu acho que, né, por isso que também hoje essa ausência dele é tão grande, né? Mas essa mistura, né, de uma alegria enorme, de uma tristeza brutal que eu estou falando aqui, é muito justa, talvez, com o Machado, né? O Machado era essa pessoa meio desconcertante, bastante, ele acomodava coisas contraditórias, né? Então, enfim, desconcertante porque contraditório, né? Então ele tinha um carinho enorme pela gente, mas ele era duro para expressar aquele carinho, né? Os textos dele são tão minimalistas, mas são tão densos, tão cheios de coisa. Ele tinha uma paciência enorme de ficar discutindo por horas, mas também tinha uma paciência zero para um certo tipo de discussão com gente muito cheia de certeza, que ele também não engajava, né? Ele tinha muita firmeza em dizer que a gente estava errado também, muitas vezes, para provocar, em grande medida. Mas não porque ele estava certo, porque ele estava tentando ajudar a gente a ver o erro, o nosso erro, que ele via como nosso erro, mas enfim. Mas ele fazia isso com uma humildade com relação ao que ele mesmo sabia. E era assim que ele gostava do mundo complexo, contraditório. Ele modelizava o mundo porque era o que dava para fazer, mas ele não confundia os modelos dele com o mundo, e ele principalmente queria ouvir outras perspectivas sobre o mundo, né? Então, é isso. Eu acho que isso era o que tornava o Machado tão singular, é por isso que esse sentimento que eu tenho aqui agora também é tão contraditório. Estou muito feliz, estou muito triste, estou muito feliz de ter vivido com ele. Estou muito triste que ele não vai estar mais aqui com a gente, mas vai, né? Porque eu, por exemplo, eu sento para escrever e eu só tenho diálogos imaginários com o Machado. E esse Machado da minha cabeça é muito mais duro do que o Machado que era tão carinhoso também, né? Mas eu acho que assim eu acho que eu quero fazer uma última coisa para ele, que é claro que ele não exatamente pediu, mas assim eu acho que tem a ver com um outro traço do Machado, que era essa coisa dele sempre falar numa certa autoria coletiva, né? Então ele era muito pouco sujeito das coisas mesmo que ele fazia. Ele estava sempre, né? Ele entrou para as ciências sociais pela mão do Otávio Velho, ele aprendeu a fazer trabalho de campo com Tony Leeds, com a Alicia, ele, né, aprendeu sobre urbanização
lá com Assis, Sérgio, Rosilene, Neide, e ele se inspirava no Chico de Oliveira, quase desistiu da sua própria tese de doutorado, porque o Lúcio Kovarik já teria dito tudo, e falava todos os dias como Vera Teles e Patrícia Birman eram suas musas. Então, ele se definia por alguma certa experiência dessa troca, essa coisa meio coletiva, uma certa coisa geracional. Ele falava em canibalizar a teoria, né? Então, essa coisa do estar junto, dessa experiência geracional, eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena a gente assinalar aqui. E, nesse sentido, né, vale a pena também, talvez, estender um pouco essa homenagem para além do Machado, para incluir uma certa nota de rodapé, um certo, enfim, um pós-escrito, né? Mas é só que no último ano e meio os estudos urbanos perderam pessoas muito importantes aqui no Brasil, né? Como Chico de Oliveira, Alba Zaluar, o Lúcio Kovarik e o próprio Machado. Então, né, são pessoas que também foram muito importantes para o Machado. Machado insistia em todas as homenagens como Alba deveria ser convidada, né? E eu gostaria, então, também de deixar aqui minha justa homenagem a Alba Zaluar, nesse dia que a gente está homenageando o NECVU, está falando dos estudos urbanos, está falando do Machado. Eu queria também, sabe, estender um pouco essa homenagem à Alba. Talvez ela se irritasse um pouco de eu estar falando isso aqui, talvez o Machado estivesse do lado rindo disso, mas eu acho que o Machado acharia justo e gostaria muito de dividir essa homenagem com essas pessoas que ajudaram tanto ele a pensar e, portanto, também constituem o nosso pensamento. Estou falando de mim e de você como uma certa geração aqui também, Alexandre, e que a gente, enfim, Paloma e Marcela já estão um pouco abaixo, mas eu acho que também se beneficiaram enormemente disso, um pouco só, Alexandre, se beneficiaram, né, disso tudo. E é isso, né? E o trabalho vai ser esse, a gente segue aqui junto, pensando no Machado, e eu acho que a Pina está ligando, que eu já falei demais, mas, enfim, de novo, é uma alegria enorme, uma tristeza brutal. Obrigado, Mari. Se atendo, inclusive, ao tempo. Muito obrigado. Quero só lembrar, eu citei a entrevista de 2011 que a gente fez com o Machado, e Alba fazia parte também do grupo de entrevistadores, ela também estava lá conosco. Queria, falando também em homenagens em vida, queria lembrar também que a gente fez no ano passado, em 2019, eu e Marcela organizamos um dossiê na Dilemas sobre sociabilidade violenta, e o plano originalmente era fazer um seminário, a gente queria fazer umas mesas e tal, mas, enfim, acabou sendo só o dossiê, e, bom, só o dossiê. Está longe de ser só, porque a gente entendeu que uma homenagem fundamental era fazer avançar o pensamento dessa discussão que, enfim, estava um pouco empacado e que a gente queria ver andar para frente, queria ver se movimentar. Então, é outra sugestão de leitura que eu faço ao público, aos colegas, que resultou num material bastante denso, bastante interessante sobre o pensamento do Machado. Passo, então, agora a palavra a Marcela, que é professora do Departamento de Sociologia da UFRJ e uma das coordenadoras do Urbano, Laboratório de Estudos da Cidade. Machado foi seu professor, membro das bancas de qualificação e defesa do mestrado no PPGSA e orientador no doutorado no IESP-UERJ. Bom, com a Mariana e a Eugênia, organizou o livro Mundo Popular, Trabalho e Condições de Vida, coletânea de textos Machado da Silva sobre trabalho, publicado em 2018, e organizou comigo o dossiê sobre sociabilidade violenta, publicado em Dilemas, Revista de Estudo de Conflito e Controle Social, em 2019. Então, Marcela, a palavra é sua agora. 15 minutos, mas tranquilamente. Bom, boa noite. Acho que, como a Mariana, tem que dizer que é uma
imensa alegria e também uma grande tristeza estar nessa mesa aqui hoje, né? É uma enorme alegria participar, né, da comemoração dos 20 anos do NECVU, um núcleo que foi importante na minha formação como pesquisadora também. Michel foi meu orientador, né, de mestrado, e como eu tive a oportunidade de falar para ele no evento que a gente organizou em homenagem aos professores recentemente aposentados do Departamento de Sociologia, né, o NECVU é realmente um exemplo de laboratório de trabalho coletivo, pesquisa conjunta, né, e o Michel de orientador que dá autonomia, né, para os seus orientandos, mas sempre estimulando a pensar como parte, né, de projetos maiores. É uma alegria também estar aqui ao lado do Alexandre, da Márcia, da Mariana e da Paloma, né, para falar sobre o Machado, sobre a obra do Machado, mas, né, infelizmente, é uma enorme tristeza saber que ele não está mais entre nós e que ele não vai emitir nenhum comentário crítico, né, ao final da minha fala e das falas dessa mesa. O Alexandre teve a ótima ideia, né, de consultar a gente antes para saber o que cada uma falaria, e isso deu na oportunidade para a gente dividir um pouco questões e temas, né, da obra do Machado. Eu passei o dia inteiro escrevendo a minha fala, eu acho que eu vou me desgarrar dela para levantar algumas outras questões. A primeira é que teve uma certa vez, eu não vou dizer o nome, mas um aluno que provavelmente está assistindo à mesa comentou comigo, já era professora do IFIX, que eu tinha estudado vários temas, né? Eu já dei curso de Sociologia do Crime e da Violência Urbana, já dou curso de Sociologia do Trabalho, né? Dou curso de Sociologia Urbana. E que eu tinha transitado por muitos temas que eram muito interessantes, que era uma trajetória um pouco diferente, não tão especializada. E eu nunca tinha me dado conta tanto disso, né? Eu sempre, enfim, de alguma maneira, acho que um tema acabou me levando ao outro, né? Eu estudei violência urbana e política na favela, na verdade, transformação da política na favela na dissertação, depois na tese, né, provisão de moradia, de habitação social e a relação entre casa e trabalho. E só quando eu ouvi esse comentário que eu me dei conta que eu tinha percorrido de trás para frente, né, os temas da violência urbana, da política na favela, da moradia, do trabalho, que eram temas, né, da trajetória do Machado também. Isso foi completamente, isso foi obviamente não pensado, mas não acho que tenha sido de todo aleatório, né? Em primeiro lugar, porque eu tive, né, ótimos orientadores, e além do Michel, a Mariana também foi minha orientadora. E o Machado não está aqui presente, mas eu me sinto numa mesa com os meus 3 orientadores da vida, e os 3, né, sempre me ajudaram a construir boas questões a partir do trabalho de campo que eu fazia, né? Eu comecei a fazer em 2009, mais sistematicamente, quando eu era bolsista de iniciação científica da Mariana, em favelas, e acompanhando principalmente programas de habitação. Mas, além disso, além das orientações, né, que sempre o Machado era uma bibliografia central, né? O Michel foi muito importante, eu já falei isso para ele, em ajudar a construir, né, as reuniões comunitárias na favela como tema central da minha dissertação. Na época eu queria estudar a pacificação das favelas. A Mariana já tinha me colocado para ler o Machado desde A Vida Sob Cerco, que foi o primeiro texto, na primeira coletânea do Machado, né, os textos dele que eu li na vida. E o Machado mesmo não me indicava textos dele para ler. Muitos, né, dos textos ele sequer se lembrava mais, mas eu ia buscando, e depois, em determinado momento, eu já tinha defendido o doutorado, ele me disse que queria me carregar como um chaveirinho, porque eu lembrava de todos os textos dele e onde ele tinha escrito o quê,
e os títulos. E eu acho que as orientações na vir da Mariana, que tinha um diálogo com o Machado já, né, desde toda a minha pós-graduação, né, ela já tinha um diálogo com o Machado, vi da orientação com o Michel, que tinha, sido também orientando do Machado, e uma parceria de trabalho, de diálogos, né, íntimos e intensos. E me tornar orientando do Machado foi certamente central, fundamental para que eu acabasse, né, construindo essa trajetória errante entre estudando moradia, trabalho e desdobramentos da violência urbana, da forma de organização da criminalidade violenta sobre o cotidiano das camadas populares urbanas. Mas eu acho que isso, pensando, né, eu estava em alguns momentos, em outras homenagens que a gente organizou para o Machado, eu fico dessa vez novamente, né, fiquei pensando sobre o coração dos meus interesses nos estudos urbanos, e eu acho que eu realmente encontrei, lendo Machado, questões que me interessavam e que eu trago comigo até hoje e pretendo levar adiante, né? Acho que com o Machado e como o Machado, né, meu interesse é pelos modos como os trabalhadores fazem a sua vida, né? Então, ganhar a vida, manter as casas, né, que são questões centrais da minha tese, são questões que eu acho que de desafio, né, da vida cotidiana e de uma vida cotidiana, né, de camadas populares urbanas que também têm as suas casas atravessadas pelas dinâmicas, né, pelo uso da força, da criminalidade violenta. Então, acho que pensando sobre os marcos, né, que o Machado deixou na minha trajetória, eu me vejo como uma socióloga urbana que tem esse interesse, assim, pela produção da cidade e por compreender como é que os trabalhadores, sejam eles assalariados por conta própria, especialmente, né, trabalhadores por conta própria, fazem a vida, né? Estão ganhando a vida e fazendo um cotidiano. E o cotidiano é um ponto de partida importante, né? Eu comecei a escrever sobre a centralidade do cotidiano na sociologia do Machado, na coletânea que eu e o Alexandre organizamos, pensando a partir da violência urbana, como é que a organização, né, da criminalidade violenta rompe, né, o fluxo da vida cotidiana na perspectiva do Machado, e como é que isso desorganiza, né, uma série de estratégias de vida que estavam organizadas organizadas por trabalhadores assalariados e por conta própria, num certo mundo que se rompeu, né? Num mundo em que a linguagem dos direitos preponderava, que se rompeu, em que o assalariamento se desmancha, né? Em que a vida social se fragmenta, né? Essa foi uma questão central que desafiou intelectualmente o Machado, e é um ponto de convergência, né, entre discussões que ele fez durante tanto tempo sobre trabalho, sobre informalidade, né, na verdade, criticando a própria ideia da informalidade, né, pensando como trabalho não formalizado, como é que o desmanche do assalariamento, né, e a formação de novas culturas de trabalho, né, o crescimento do desemprego, né, a emergência de uma discussão sobre empregabilidade, em que os trabalhadores têm que se fazer empregáveis e nesse sentido são responsáveis, né, pelas suas próprias inserções no mercado de trabalho, que veio casada na empregabilidade, que vem casada com um discurso que se fortaleceu muito desde os anos 90, mas sem sombra de dúvida nos últimos 20 anos, o discurso do empreendedorismo, né, que responsabiliza de vez o ganho da vida e a renda, né, para os trabalhadores individualmente. E o Machado via, né, essa fragmentação,
a empregabilidade, o empreendedorismo, né, o rompimento dessa linguagem dos direitos e essa criação de novas culturas de trabalho como a contraface também de um processo de fragmentação e emergência, né, de um novo individualismo radical, né, com a organização da sociabilidade violenta. Né? Ele pensou, tem textos pensando os dois processos conjuntamente como saindo de uma matriz, né, que é o desmanche de um mundo em que o trabalho, né, especialmente o trabalho assalariado, era mais um regime de contrato e um regime de integração social. Eu acho que eu tenho que... Quanto tempo eu tenho? Dá para... Tá, tem 5 minutos. O que eu acho, assim, para já caminhar, então, para o final, né, da fala, eu acho que eu tenho refletido sobre isso, eu comecei a pensar sobre isso na homenagem que a gente fez ao Machado em 2018 no IESP. Recentemente voltei a escrever sobre isso, tenho investido nessa direção. Pensar que o Machado faleceu no último dia 21 de setembro, mas ele certamente não virou apenas história, né? Parte da história dos estudos urbanos brasileiros. Ele certamente é história, na parte da história, na institucionalização, né, da construção de categorias analíticas, estratégias metodológicas, elaboração de questões que são centrais, mas eu acho que mais do que isso, o Machado continua vivo do jeito como ele nos ensinou, né, do jeito pelo menos que ele me ensinou a fazer sociologia, e ele continua muito vivo na atualidade, né, dos modelos de análise que os textos dele nos oferecem. Né? Especialmente sobre na relação entre casa e trabalho, Machado escreveu muito sobre as estratégias de vida, né, pensando a partir do cotidiano, né, dos trabalhadores, né, as formas de circulação do dinheiro, as formas de uso do dinheiro, as formas do controle do tempo, né, o papel da família e das unidades domésticas, ele usava as duas como sinônimos, na administração, né, do tempo e do dinheiro, no prolongamento das jornadas, né, dos trabalhadores. E eu acho que esse tripé cotidiano, né, como um ponto de partida, e a família como unidade econômica básica, como ele escreve na dissertação, e a circulação do dinheiro, essa atenção ao dinheiro, que ele nos disse numa das reuniões de seleção dos textos que iam compor a coletânea O Mundo Popular, vem de uma leitura do Zimmel, essa atenção ao dinheiro, como é que o dinheiro... Acho que isso ele ofereceu para a gente ao longo dos anos em que ele estudou trabalho não formalizado e nas inúmeras publicações que ele fez, desde o significado do botequim, que ele começa a falar da importância, né, do botequim para a vida econômica daqueles frequentadores, né, um ponto para conseguir o biscate, como lugar para venda de mercadorias, né, como lugar de obtenção de empréstimos, passando pela dissertação dele, né, de 2 anos depois, 71, sobre a marginalidade urbana, né, sobre os dois mercados, as dinâmicas dos mercados formalizado e não formalizado, né, da qual ele tirou a tese do contínuo de empregos, como é que não haveria uma cisão entre esses dois segmentos, mas, na verdade, pontos de articulação importantes, né, de transição entre os dois mercados e também entrada no mercado de trabalho por um, né, depois migração para o outro, conciliação no âmbito da família. E ao longo de uma série de publicações que ele fez de pesquisas que ele realizou nos anos 70, sempre coletivas, né? Ele fez parte da equipe do Mudança Social no Nordeste, foi coordenado pelo Moacir Palmeira, escreveu três textos, na verdade, um com José Sérgio Leite Lopes e outros 2 em autoria sozinho, no livro, né, que saiu da pesquisa,
Ele também coordenou pesquisa em Recife, da qual a Pina fez parte, e de onde ele tirou o material para escrever a tese dele, que ele nunca me deixou ler, e eu não sei se ele chegou a deixar alguém ler em vida, acho que é só a Pina, talvez, e que eu gostaria muitíssimo de ter a oportunidade de ler em algum momento. Mas uma série de publicações e uma acumulação ao longo do tempo, ele estava sempre escrevendo sobre a importância de discutir, né, não pensar a autonomia, o mundo do trabalho como autônomo, né, pensar estratégias de vida, pensar que o indivíduo vende a força de trabalho, o indivíduo vende a força de trabalho, mas ele se reproduz como parte de uma unidade doméstica, e que a gente precisava encarar esse desafio, né, para compreender como as camadas populares urbanas viviam. E o Machado, né, continuou se colocando o desafio de entender como é que se faz vida, né, apesar da exploração e apesar de todos os empecilhos, né, que se colocavam. E a guinada dele, né, em direção à violência urbana vem muito, acho que dessa preocupação dele com entender o cotidiano, né? Como é que os trabalhadores então viviam, como é que é possível, né? Viver em meio ao uso da força, às dinâmicas, né, de uma criminalidade que agora se tornava, né, nos anos 80 violenta. Eu acho que, bom, vou encerrando por aqui. Eu tinha preparado outra coisa para falar, mas realmente não dá para. Eu acho que eu estava com dificuldade, precisava escrever, porque eu achava que ia ficar muito emocionada. Mas eu acho que eu tiro disso, assim, primeiro uma reflexão sobre a minha própria trajetória. Eu acho que andei de trás para frente os temas do Machado, porque, na verdade, eu estava lendo o Machado o tempo inteiro e encontrei no Machado, né, questões e um modelo de análise que me interessa muito, que eu acho extremamente atuais e que, claro, não são contribuições exclusivamente que ele legou para mim, né, como sou orientanda, mas eu acho que ficam aí para a sociologia. É uma atualidade, né, de temas e de formas de fazer pesquisa, formas de se aproximar com o mundo que fazem com que o Machado vá continuar vivo entre a gente por muito tempo. Obrigada. Obrigado, Marcela. Obrigado também pelo respeito ao tempo. Queria acrescentar uma coisa, porque, ouvindo você falar, eu me lembrei de um fato relevante aqui. É provável que desta mesa eu e Mari tenhamos estado presente na última aparição pública do Machado, e é provável que eu tenha gravado a última aparição pública do Machado, que foi a banca do Vittorio Taloni, que, no final das contas, acho que acabou sendo o último orientando que ele viu defender. Eu tive a enorme sorte de co-orientar com ele, o Vittorio, e de ter algumas co-orientações com ele. É sempre uma felicidade muito grande o trabalho conjunto com ele. E eu queria lembrar uma coisa da defesa, porque a tese do Vittorio é um trabalho precioso sobre memória e memória do sofrimento causado por situações de violência, etc. E o Vittorio, enfim, falará, né, numa das próximas mesas do seminário, mas eu queria lembrar um ponto final da fala do Machado na defesa, porque o trabalho do Vittorio faz uma simetrização entre campos relativamente difíceis de ver juntos, né, de juntar na cabeça de muita gente, que são mães de vítimas de trânsito e policiais que perderam capacidade de trabalho por terem sido baleados, terem ficado paraplégicos, etc., em alguns diferentes projetos. E havia essa discussão o tempo todo na defesa deles sobre como juntar esses personagens, que era difícil de juntar.
etc. E para mim, tinha um sentido específico nas nossas discussões e tal, a gente discutiu muito isso ao longo de todo o processo, mas na defesa o Machado apareceu com uma outra leitura que para mim me parece muito a imagem dele também, que era esse trabalho, um trabalho profundo sobre a imensa resiliência dessas pessoas diante dos sofrimentos trazidos para eles por uma vida desigual, por uma vida problemática, por uma vida cheia de desafios. Esse tema da passagem da resistência à resiliência é um salto de análise muito forte que aparece, né, na fala dele. Acho que foi uma coisa que atravessou muito fortemente o final da defesa, assim, ele trazer esse tema, assim, como ilumina, assim, a capacidade de permanecer na luta cotidiana apesar desse desafio, né, desses desafios. Foi um momento muito precioso ouvir ele enxergar isso, né, e trazer isso à tona. Então, eu vou passar agora a palavra para Paloma Menezes, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, no Polo Campus de Goytacazes, cursou Ciências Sociais na UERJ, tendo Machado como uma referência bibliográfica importante desde a graduação. Fez mestrado no antigo UPERJ e doutorado no IESP, sob orientação de Machado. Depois de ter sido aluna dele em várias disciplinas, teve o privilégio de dar aula com ele e de se tornar sua coautora. Atualmente, também é pesquisadora do Dicionário de Favelas Maria de Franco, projeto fundado por Machado em parceria com Márcia Leite, Sônia Fleury, Itamar Silva, Cleonice Dias, Alan Brum e Orlando Silva. Então, Paloma, agora a palavra é sua. Bem, boa noite a todos e todas. Queria começar agradecendo imensamente ao Michel, ao Alexandre pelo convite e parabenizar todos os integrantes do NECVU por esses 20 anos, né, de história tão importante para o debate sobre violência urbana no Rio, no Brasil, na América Latina, enfim. É um desafio falar do Machado, né? Falar sobre o Machado não é fácil, e eu acho que é ainda mais difícil a gente falar sobre ele no passado, né? Mas vamos lá, vou tentar. Bem, há pouco mais de um mês, quando perdemos, né, o Machado, muitas foram as homenagens feitas a ele, por instituições, departamentos, núcleos de pesquisa, professores e professoras, alunas e alunos, ex-orientandos e orientandas, colegas, amigos. Essas homenagens ressaltaram algumas das múltiplas facetas do Machado, né? Que foi um professor brilhante, que fazia os melhores quadros e sínteses, tanto de autores clássicos, né, como contemporâneos, um orientador dedicado que formou geração de pesquisadores e professores que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, um leitor voraz e cuidadoso que se interessava por temas muito diversos, né, e muito amplos. Como a Mariana já bem disse, um autor com estilo muito próprio, né, muito peculiar, um pesquisador que levava muito a sério seus interlocutores, valorizando suas competências, mas sem romantizá-los, nem passar a mão na cabeça de ninguém, né? Um comentador detalhista e bastante autêntico, que de uma forma bastante peculiar sabia valorizar e demonstrar respeito, mas também de uma forma muito incisiva, né? De falar sinceramente o que ele pensava e se posicionar. Ao longo da sua carreira, o Machado publicou mais de 50 artigos, 45 capítulos de livro, organizou também mais de 10 livros, mas nos últimos anos, já foi citado, mas eu queria ressaltar também mais uma vez, que eu acho que merece destaque, o livro Vida Sob Cerco, né, que foi resultado de uma pesquisa que o Machado organizou junto com a Márcia Leite, que foi sua principal interlocutora de pesquisa, amiga de longa data, né? E também eu acho que merece grande destaque duas coletâneas organizadas por interlocutoras do Machado, né? O livro Fazendo a Cidade, organizado pela Juliana Farias, Lia Rocha, Márcia Leite e Monique Carvalho, e mais recentemente é o livro Mundo Popular, Trabalho e Condições de Vida, organizado pela Mariana Cavalcante, Eugênia e a Marcela. Nesse período também, o Machado orientou, ao longo da vida, né, mais de 70 dissertações de mestrado e por volta de 40 teses de doutorado, fora os muitos pós-doutorados.
E eu acho que o Machado teve um papel central na formação de muitos cientistas brasileiros e latino-americanos, que foram seus, né, leitores, alunos, orientando os colegas, ou mesmo aqueles que ouviram suas falas e comentários em bancas, palestras e conferências, não só pelo debate teórico que o Machado apresentava, ou mesmo pelos dados empíricos que ele expunha e analisava tão bem. Eu acho que, embora o Machado sempre falasse que não queria fazer a cabeça de ninguém, ele fez a cabeça de muita gente, né? Porque ele tinha uma forma de pensar que eu acho que influenciou gerações. Então, o que eu queria destacar um pouco aqui nessa fala de hoje, nessa homenagem, são algumas características que eu acho que marcaram essa forma própria do Machado de pensar, de olhar o mundo, de analisar tanto as estruturas como as conjunturas de uma maneira muito complexa e extremamente refinada, né? Um ponto de partida que eu acho que a gente tem que destacar ao longo da obra do Machado, né, da vida, é que ele se interessou muito, durante toda a carreira dele, pela temática da integração e da fragmentação, né, ou da enorme fratura social existente na sociedade brasileira, como destacou, né, o professor Michel Miss um pouco mais cedo. A Márcia vai falar mais detalhadamente sobre essa temática, e certamente ela tem propriedade para falar sobre isso melhor do que ninguém, né? Uma vez que foi a principal parceira intelectual do Machado e desenvolveu esse debate com ele ao longo de muitas décadas. Mas eu queria apenas apontar que o Machado trabalhou a temática da fragmentação e da integração ao longo da carreira dele a partir do debate de diversos, né, temas e muitas entradas de campo, né? Isso é muito inspirador, eu acho que inspirou muitas gerações. Na década de 60, quando ele começou a fazer trabalho de campo em favelas, né, que ele conheceu o projeto lá do Peace Corps, teve o contato com o Anthony Leeds e escreveu o artigo, né, o clássico dele, A Política na Favela, eu acho que ele já mostrava o quanto era importante pensar a fragmentação e a integração a partir da observação situada de determinados territórios, né, os territórios da pobreza, e a partir do foco na vida cotidiana, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Nos anos 70, ele desenvolveu um debate sociológico que estava muito norteado pela ideia das condições de produção e reprodução social, né? Mas o foco dele, a porta de entrada, foi muito a partir dos temas da marginalidade, da subalternidade. Então, nessa época, ele produziu, né, pesquisas e debates sobre prostituição, o clássico artigo aqui já citado do significado do botequim. Nos anos 80, mais uma vez, ele se desloca um pouco em relação à temática, mas continua com a mesma preocupação, com o mesmo pano de fundo, e começa a pensar nos movimentos sociais urbanos. Ele teve um papel muito fundamental na constituição dessa área, presidindo por muito tempo, organizando, né, o grupo de trabalho da UNPOC sobre movimentos sociais. E nessa época, ele, ao invés de tomar a noção de movimentos sociais como unívoca, né, ele foi analisando muito fortemente os diferentes paradigmas que fundamentavam as pesquisas, né, dessa temática. E nos anos 90, ele passou a produzir intensamente sobre violência urbana, como todos aqui presentes já sabem, né? Todas essas temáticas, né, ou essas diferentes abordagens ou entradas, foram feitas pelo Machado a partir de uma valorização, né, do foco na vida cotidiana, como a Marcela explicou muito bem, né, e analisou muito bem um artigo publicado na homenagem organizado nas Dilemas por ela e pelo Alexandre Werneck, né? O Machado valorizava muito a observação de espaços e cenas consideradas banais, né, mas que abriam portas para ele elaborar debates teóricos bastante refinados. E é interessante que, mesmo depois que ele parou de fazer trabalho de campo, ele continuava a observar esses espaços, em alguma medida, a partir dos nossos olhos, né? Das descrições dos pesquisadores que trabalhavam com ele, que estavam em diálogo com ele, que continuavam fazendo trabalho de campo. Então, também eu acho muito importante ressaltar essa enorme curiosidade do Machado por continuar se atualizando, por continuar tentando seguir etnografias, né? A partir dos seus interlocutores, alunos, enfim, colegas de trabalho. Essa forma dele de fazer pesquisa com um diálogo muito
próximo, né, com outros pesquisadores, que a Mariana destacou, que eu acho que é muito importante, né, isso também aparecia muito na própria relação que ele tinha com os interlocutores de campo dele, né, as pessoas com quem ele tinha interesse de pesquisa a longo prazo. É muito interessante, muito importante notar como Machado tinha, por um lado, um olhar muito aguçado, muito curioso, mas também crítico, né? E assim, a ideia que eu já falei antes, tipo, não passar a mão na cabeça de ninguém, né? Ele não romantizava seus interlocutores. E isso era e é muito bem visto, né? Por lideranças de favela, por pessoas que conseguiram estabelecer um diálogo muito respeitoso, mas muito aberto, muito sincero, muito autêntico com Machado. E o Machado também tinha uma característica que eu acho que era muito marcante, sempre fugir da normatividade, né? E puxar nossa orelha também quando a gente estava caindo em alguma medida num julgamento moral ou não estava levando muito a sério o ponto de vista do outro, né? Então, esse era sempre um alerta constante, né, que ele estava fazendo para a gente e o tempo todo fincando o pé do quanto a gente deveria tentar fugir dessa normatividade, né? Tinha todo o debate também sobre a competência dos atores, né, que se dava muito na prática cotidiana que ele estabelecia com seus interlocutores, mas também num debate teórico que ele se interessava muito, né, com a aproximação com o pragmatismo francês, e tinha muito uma interlocução próxima com Jussara Freire, com Alexandre Werneck, né, e tantos outros pesquisadores que se interessam, né, por esse debate. E todo esse enquadramento, esse tipo de olhar, né, que o Machado desenvolveu, em que, em alguma medida, ajudou a gente a desenvolver também, né, ele fica presente em vários momentos da produção do Machado. Mas eu acho que fica bem forte também na forma como ele fugia, né, de análises puramente institucionalistas, né? Embora ele apresentasse a importância, né, de se pensar as instituições para poder debater várias temáticas constitutivas da análise da dimensão social brasileira, ele tentava muito fugir de formas de olhar, né, para a realidade social que se enquadrassem apenas a partir, né, do Estado ou a partir das instituições. Isso fica bem claro no momento que ele faz a passagem, né, da análise dos movimentos sociais para a violência. A Carolina Grillo, em um texto também em homenagem ao Machado, publicado nas Dilemas, nesse mesmo dossiê, mostra como no período da redemocratização tinham várias abordagens, né, que estavam interpretando o aumento do crime, né, no Brasil a partir da ideia de impunidade, né? Esses sociólogos, em alguma medida, tentavam colaborar com a reforma das instituições do Estado, ampliar o acesso à justiça sob o marco democrático, né? Mas o Machado foi bem crítico, né, em relação a esse tipo de abordagem, essa interpretação dominante, né, ou institucional, legalista, que recorria só à impunidade para explicar a violência urbana, né? O Machado chama atenção para uma interpretação erudita do fenômeno da violência, né, no contexto de democratização, que teria despontado como dominante, mas tenta fazer um deslocamento para pensar no crime comum, né, a partir de um enquadramento que não fosse feito só a partir da ordem estatal. E nisso ele elabora, né, toda a noção dele, que se tornou muito famosa, de sociabilidade violenta, como uma tentativa de oferecer uma interpretação alternativa àquela que explica, né, a conduta criminosa apenas por seu baixo custo de oportunidade, né? Ou que diria apenas que a impunidade estaria estimulando, né, a prática de crimes. Essa perspectiva ela está muito associada, né, à análise que o Machado vai fazer de diferentes tipos de ordenamento e de sociabilidades que se sobrepõem na realidade social, né? O Machado vai mostrar como, para entender o crime, né, a violência urbana e as dinâmicas associadas, né, à violência, não basta só olhar a partir do Estado. É importante pensar a partir dessa nova situação, a situação original que está surgindo nesse momento. Como bem o Michel explicou mais cedo, né, ele vai partir da crise,
né, do capitalismo assalariado para falar da emergência de novas formas de individualismo, né, inéditas, e vai mostrar como vão começar a surgir formas de sociabilidade que eliminam a alteridade, né, o reconhecimento do outro. O outro passa a ser visto apenas como um inimigo, né? O Machado vai mostrar como essa sociabilidade ela eleva a força como um único princípio de ação, né? E é interessante notar como esse conceito dele de sociabilidade violenta, embora tenha sido muito criticado, gerou muita polêmica, né, em torno de uma maneira muito produtiva. E o Machado gostava muito disso. O Machado gostava muito das críticas que eram feitas ao conceito, né? Em alguma medida tentava dialogar com elas, e gostava dessa certa provocação, né? Desse jogo de provocação que eu acho que estava muito girando em torno desse conceito. Então, embora poucas pessoas tenham comprado, de fato, o conceito, né, no seu pacote completo, eu acho que o Machado, com as provocações que ele gerou, né, nesse período, ele inspirou uma série de sociólogos e antropólogos urbanos, e principalmente os chamados etnógrafos do crime, né, que depois se multiplicaram e hoje em dia estão com uma força muito grande para pensar sobre a violência urbana no Brasil, né? Mais recentemente, é interessante notar como que o Machado desenvolveu esse conceito nos anos 80 e 90, né? Muito a partir também de uma interação, de um diálogo com o Elias, né? Do que o Elias falava do autocontrole dos atores, mas ele também não ficou parado no tempo, né? Ao longo do passar dos anos, o Machado foi refletindo sobre as mudanças no próprio conceito. E aí foi interessante porque nas nossas trocas e interlocuções, né, ele começou, principalmente, tudo que ele falava muito em sala de aula, principalmente, sobre um possível processo de racionalização da sociabilidade violenta, ou mudanças na sociabilidade violenta que vinham ocorrendo nos últimos anos, mas ainda não tinha escrito sobre isso. E a gente acabou escrevendo, né? Porque ele estava muito atento aos novos processos que vinham ocorrendo. Então, ele estava pensando em como as mudanças nas relações de força entre as facções, o próprio crescimento e expansão, por exemplo, do PCC, o crescimento das milícias, o processo de traficalização das milícias e milicialização do tráfico, estavam gerando mudanças no que ele estava chamando de sociabilidade violenta. Então, ao longo dos últimos anos, ele começou a pensar, né, nesse processo de racionalização da sociabilidade violenta como um processo que envolvia, por um lado, a perda da centralidade do que ele chamava de portadores da sociabilidade violenta na hierarquia do tráfico, mas, por outro lado, as alterações da própria concepção do que é considerado um bom traficante, né, o que é mais valorizado dentro do mundo do crime. Enfim, ele não deixou, de modo algum, de falar da centralidade que tinha os conceitos de disposição e de atos guerreiros como elementos que eram valorizados dentro do tráfico de drogas, mas ele cada vez mais começou a relativizar a ideia da centralidade do bicho louco, né? Mostrando como esse personagem que ele analisou por tantos anos tinha cada vez um espaço mais reduzido, né? Dentro da hierarquia do próprio tráfico. Só que um ponto que eu acho que também caracteriza, mais uma vez, o pensamento do Machado é que ele não pensa nesse processo de uma forma linear. Ele está falando o tempo todo em avanços e retrocessos, idas e vindas, né, falando em tendências. Machado gostava muito de acompanhar tendências. E ele estava mostrando como, em alguma medida, repensar o conceito de violência urbana e de sociabilidade violenta, principalmente, era interessante para pensar em outros processos fundamentais para a compreensão do cenário da violência atual no Rio de Janeiro, né? Enfim, poderia me estender muito falando desse tema, mas eu queria terminar fazendo alguns agradecimentos ao Machado. Eu queria agradecer ao Machado por essa formação dada, por esse tipo de olhar que ele conseguiu criar, né, enfim, na minha história, mas eu acho que na história de muitas pessoas que estão aqui, né, e que estão assistindo hoje esse seminário. O Machado conseguiu formar esse tipo de olhar a partir no meu caso, né, da minha orientação de mestrado, de doutorado, mas depois também a partir da generosidade dele de dividir sala de aula comigo, né? Eu acabei dando 4 cursos junto com ele na pós-graduação no IESP e na UF,
E, ao longo dessas orientações, desses cursos, eu queria agradecer pelas críticas, pelas machadadas, pelos incentivos, pela liberdade intelectual, né? O Machado muitas das vezes não concordava com a gente, mas falava, vai lá, faz, quero ver onde você vai parar com essa ideia aí, que eu acho que não tem nada a ver. E a gente ia tentando, né? Convencer, dialogar, enfim, trocar com ele. Então, eu queria agradecer pelas trocas, né, teórico-metodológicas, mas também afetivas, né? Porque eu acho que o Machado, para além de dar conselhos profissionais, acabava quase sendo um guru espiritual para a gente em alguns momentos, né? Dando conselhos de vida. E um desses conselhos, eu acho que muito certeiros, foi que eu fizesse o concurso de ESP, né? Então, agora também agradecer a ele por isso. E eu não poderia deixar de agradecer aos bons encontros que o Machado promoveu na minha vida. Porque se tinha uma coisa que o Machado sabia, era juntar gente boa, né? Então, o Machado me abriu muitas portas e me colocou em diálogo com boa parte dos pesquisadores e pesquisadoras de diferentes gerações que eu mais admiro e que eu mais tenho interlocução hoje, como todas que estão nessa mesa hoje, né? Michel, Marcela, Alexandre, Mariana, Márcia. Em alguma medida, o Machado me aproximou mais de todos vocês, né? Foi a partir da abertura dele. Queria também lembrar de vários outros colegas, né? Lia Rocha, Juliana Farias, Jussara Freire, Vânia Mesquita, César Teixeira, entre muitos outros que tiveram o prazer de dividir com a gente muitas segundas-feiras nas reuniões, né, com o Machado, numa troca muito rica e muito potente. E queria também agradecer ao Machado por uma última interlocução que ele produziu na minha vida e que hoje em dia também repercute muito no meu cotidiano, que foi a aproximação com a Sônia Fleury, né? O Machado foi um dos fundadores e grande entusiastas do projeto do Dicionário de Favelas Marielle Franco, né? Que foi criado idealizado por ele, pela Márcia, pela Sônia, enfim, o Alexandre já contou, Itamar e várias outras lideranças de favela, né? E, para encerrar, porque o meu tempo já passou, peço desculpa, Alexandre, eu queria fechar agradecendo a Pina, que eu imagino que esteja nos assistindo, né, agora, a Franca, Fernanda, Ana Luísa, por terem dividido o Machado conosco. Né? Às vezes às segundas, às vezes outros dias à noite, acordando cedo, final de semana, enchendo o saco. Então, queria agradecer pela paciência, pelo carinho delas, né? E dizer que o Machado vai continuar nos inspirando e nos guiando, mesmo não estando fisicamente presente. E eu queria que Pina e a mulherada que fazia parte da vida dele, né, que soubessem que nós estaremos sempre aqui para que elas precisarem e para lembrá-las do quanto o Machado foi importante, né, para todos nós, para muitas gerações, para a sociologia brasileira. Então, eu queria terminar saudando, viva Machado, e viva o seu exemplo de existência e de resistência, né, até o último momento. Obrigada. Obrigado, Paloma, também por respeito criterioso ao tempo. Bom, antes de passar a palavra para a Márcia, a última a falar, quer dizer, a penúltima a falar, na verdade, eu queria só lembrar uma outra coisa. Eu tenho alguns orgulhos das minhas relações com os meus mestres na sociologia, mas eu queria lembrar que enfim, estou me lembrando aqui agora que eu dei alguns cursos com Machado também, o primeiro deles com a queridíssima Jussara Freire, né? Isso é uma marca dessa aproximação dele com o pragmatismo francês, que nos uniu, etc., etc. Mas teve um outro curso que a gente deu junto no IFIX, no PPGSA já, que me foi de um grande orgulho, porque uma das marcas que todo mundo reconhece no Machado são os esquemas, né? Aqueles esquemas gigantes, com bolinhas, quadrados, setas, etc., etc., e que eu devo dizer que me contaminou profundamente. Quem me conhece, quem tem lido meus últimos artigos, sabe que eu sou um viciado em esquemas também, etc. E um dos meus grandes orgulhos profissionais
foi nesse curso ter me levantado para fazer um esquema gigante, um esquema que ocupou o quadro inteiro, ter terminado o esquema e o Machado ter virado e ter feito. Foi um grande orgulho para mim, gigantesco. Então eu vou passar agora a palavra para Márcia Pereira Leite, socióloga da área de estudos urbanos e professora da graduação e da pós-graduação em ciências sociais e da especialização em sociologia urbana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi formada por Luiz Antônio Machado da Silva no mestrado no antigo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, o IUPERJ. Machado também esteve em sua banca de doutorado e foi seu supervisor de pós-doutorado no Brasil. Eles tiveram, desde então, uma grande e afetuosa parceria, um convívio muito próximo e parceiro nas reuniões semanais do Coletivo de Estudos sobre Violência e Sociabilidade, SEVES, criado em 2005 e configurado como grupo de pesquisa do CNPq, no desenvolvimento de muitas pesquisas e enquanto levavam a cabo orientações compartilhadas e diversas publicações em conjunto. Nesses tempos, tornaram-se interlocutores constantes e, sobretudo, grandes amigos. Márcia. Obrigada, Alexandre. A sala fecha às 8, é isso? Não. Ah, tá. Então eu tenho todos. Tudo bem. Controla meu tempo, por favor, Alexandre. Controlo. Bem, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui nessa homenagem a Machado. Estou muito sensibilizada e, sobretudo, depois de ter ouvido as falas da Mari, da Marcela e da Paloma, e também por essa homenagem ser na comemoração do NECVU, que é um núcleo de pesquisa que eu admiro muito, cujas publicações eu leio sempre, e cujas atividades eu tento acompanhar. Então, parabéns a Michel, a Alexandre, a todos vocês. E queria também começar fazendo minhas, e tenho certeza que também de Marcela e de Mariana, o agradecimento de Paloma, a Pina, a Francisca, a Fernanda, a toda a família que também nos acolhia. Também, quantas reuniões, discussões de pesquisa, formatação de projeto a gente fez na sala da Casa do Machado, animados com o cafezinho e o bolinho da Francisca. Então, assim, realmente, eu acho que Machado, sem o apoio da sua família, né, não poderia ter feito tanto. Eu preparei um texto, mas eu acho melhor começar a falar pelo menos um pouquinho do que me evocaram as falas de vocês, dizendo o seguinte: Machado é uma pessoa extremamente generosa, solidária, além de ser um excelente professor e pesquisador, ele era um mestre no sentido forte do termo. E um mestre não só para nós que estamos aqui, para os seus orientandos, mas para muitos cientistas sociais. Quer dizer, em seu falecimento, foram inúmeros os testemunhos dessa generosidade, dessa parceria, desse interesse, desse espírito colaborativo de quem acreditava que o trabalho intelectual era um trabalho coletivo. E ele acreditava isso muito fortemente, que muitas vezes, nos textos que a gente escrevia, todos nós escrevíamos, em conjunto, no próprio Vida Sob Cerco, nas nossas reuniões do SEBS, ele sempre marcava isso. Claro que tinha autoria, mas tinha uma produção coletiva que ele valorizava bastante. E eu acho que esse estilo das suas críticas rigorosas, mas sempre produtivas e sempre generosas, apontavam exatamente isso, apontavam a ideia de que o que se estava produzindo era coletivo. Machado foi meu professor no mestrado, e, assim, à época, o IUPERJ ainda,
era uma vetusta instituição. Eu acho que eu fiz a primeira disciplina com Machado no segundo período, no segundo semestre do meu mestrado. E depois de ter as aulas, né, no IUPERJ, que eram sempre muito comportadas, de repente me aparece um professor que eu não conhecia, de jeans, camisa de manga arregaçada, sandália de couro, cabelão e um colarzinho de contas. Eu falei, opa, o que é isso? Né? Eu vi. Você chegou a conhecer isso, Alexandre? Eu vi foto. Sim, claro, pela sua idade. E foi uma aula absolutamente maravilhosa, que ele trabalhou Castells também, mas o outro Castells, né? Não das redes. Quando era comunista. Exatamente. E maravilhosa, e desde então a gente começou uma certa interlocução. Mas pouco depois Machado ficou doente, e não foi meu professor no doutorado. Acho que grande parte das pessoas sabe que naquela época ele estava tratando um câncer, venceu o câncer, e desde aí ele forjou uma expressão que é assim, eu sou um sobrevivente. Né? E quem acompanhou a saúde frágil de Machado nos últimos anos sabe que ele era um sobrevivente. E mesmo doente, na época que ele não deixava de trabalhar. Até que ele tentou nos últimos anos. Marcelo e Paloma vão se lembrar disso. Depois que ele se aposentou, também pelo IESP, a gente ficou enchendo o saco dele para... A gente ganhou, já tinha ganho 2 editais de pesquisa, e a gente ficou enchendo o saco para desenvolver a pesquisa. Ele dizia, não, agora eu quero ler só Dostoiévski. Mas a gente insistiu tanto que ele topou, e a gente fez durante um tempo as reuniões de pesquisa na casa de Machado. Mas aí, voltando à história, assim, queria falar um pouquinho primeiro da minha relação com o Machado. Mas ele foi da minha banca. E eu lembro que, pouco antes da minha defesa de tese, fui apresentar uma parte da tese no IPUR, para os alunos de Luiz César Queiroz Ribeiro. E quando as pessoas me perguntaram quem é da sua banca, que eu falei, as pessoas me falaram assim, mas um aluno falou assim, mas você não tem medo dele? Eu falei, medo? Ele é tão severo. Eu falei, não, ele não é severo, não, ele é ótimo. Ele é uma pessoa rigorosa, mas o rigor dele, como a Paloma disse, é um respeito imenso, porque ele tratava todos os seus orientandos, todos aqueles interlocutores em bancas, etc., ou em qualquer outra situação, no mesmo nível que ele. Por isso ele fazia as críticas, ele não era condescendente. Então, não ser condescendente, eu acho que é uma qualidade, uma valorização de quem está na frente dele, que é fantástica, né? Mesmo assim, nossos textos, por exemplo, ele gostava de trabalhar em controle de alterações, né? Então, nossos textos eram uma zona. Por quê? Porque a gente mandava uma parte para ele, ele vinha e fazia mudanças, aí a gente fazia mudança. Eu já fiz texto com Machado que tinham 3 ou 4 cores. Meu computador acabou pifando. Eu tive que fechar o texto no computador do meu filho, mas foi muito bom, porque era um diálogo fino, profundo, que fazia a gente crescer, né? Queria destacar uma outra qualidade do Machado. Ele era um intelectual da vida pública. Quando a gente fez o projeto de pesquisa, que levou a pesquisa sobre a vida sob cerco e a publicação do livro,
a gente fez por uma questão pública, uma questão política. Por quê? À época, o livro foi publicado em 2008, acho que a gente entrou em 2003 nesse edital da FAPERJ, e na época tinha um debate muito consolidado, não só na mídia, mas entre vários intelectuais, de qual seria a relação dos moradores de favelas com os operadores do tráfico de drogas, nessas localidades. E havia não só a mídia insistindo fortemente na conivência dos moradores de favela, como diversos intelectuais, que, é claro, eu não vou citar aqui. Então, a lógica, inclusive o título do livro, que era o título do projeto original, Vida sob Cerco, se deveu a entender exatamente qual era esse tipo de relação, e claro que a nossa hipótese é que os moradores estavam asfixiados, eles não estavam aliados, digamos assim, aos operadores do tráfico de drogas, mas estavam asfixiados. Já antes do livro, eu me lembro, a gente participava junto com o pessoal do IBASE, o Itamar Silva, a Moema, Paulo Magalhães, que não era do IBASE, mas tinha uma parceria com o IBASE, Luiz Carlos Friedman, etc. A gente participava de um fórum que era às segundas-feiras. Segunda-feira, Mariana, é um dia-chave para o Machado, que era às segundas-feiras, para tentar exatamente ver como intervir no debate público a respeito do cerco que se fazia às favelas e a respeito da estigmatização dos moradores de favela. E eu me lembro de uma situação, era o governo César Maia, e o governo César Maia tinha um projeto que foi lançado pelo então Jornal do Brasil, que não sei se Michel lembra disso, que seria o seguinte: controlar a violência nas favelas, exigindo dos comerciantes dessas localidades que eles fizessem papel de polícia. Então, a proposta era que, se houvesse alguma briga, se houvesse alguma violência, se houvesse qualquer coisa relacionada a tráfico de drogas nesses estabelecimentos, os estabelecimentos seriam fechados. Esse spoiler, digamos assim, essa tentativa de implementar esse projeto, ela foi divulgada no Jornal do Brasil e apoiada também por alguns cientistas sociais. Eu me lembro de um artigo, particularmente neste jornal, de um artigo cujo título era Quem Cala Consente. E Machado participou ativamente dessa discussão e do desmonte, do estrangulamento dessa proposta, que, afinal de contas, caiu, dando entrevista, falando em vários fóruns, etc., e numa produção coletiva, que afinal ele não assinou, de um artigo no mesmo jornal, que dizia: a sociedade não está calada, a sociedade não está sendo ouvida. Isso é para dar um pouco o contexto do espírito que levou a propor essa pesquisa Vida sob Cerco, e desse sentido público, social, comprometido que a obra de Machado sempre teve. Fora isso, ele participava sempre de diversas atividades, apoiava
os movimentos de favela, apoiava as causas das favelas e das periferias. Marcela e Paloma devem lembrar das inúmeras vezes, né, que não só ele assinou petições, assinou documentos, pressionou, como foi a manifestações nesses territórios, muitas vezes conosco, né, porque ele achava que isso era responsabilidade do intelectual. Então, eu queria destacar isso porque a gente já falou muito da obra dele e dos vários aspectos e como ele renovou a sociologia urbana e como ele formou diversos pesquisadores, estimulou esses pesquisadores nessas conversas. Até nos últimos tempos, no hospital, ele ficava teclando no WhatsApp, sugerindo leituras, propondo vieses analíticos, etc. Mas tem essa dimensão que eu acho que é uma dimensão fundamental da vida e da obra do Machado. Ele tem um artigo que eu gosto muito, que foi publicado originalmente num livro organizado por Sandra Carneiro e Maria Josefina Santana, que foi produto de uma conferência que ele deu na UERJ. Eu convidei, na época eu era coordenadora da especialização de Sociologia Urbana, e o título que ele resolveu dar a essa conferência foi 40 anos de Sociologia das Classes Populares Urbanas. Foi republicada nesse volume Fazendo a Cidade, editado pela Módula, já então com o nome de 50 anos de Sociologia das Classes Populares Urbanas. E o Machado, naquele jeito muito peculiar dele, dizia que estudar favelas tinha caído no colo dele, né? E ele colocava isso um pouco dizendo que o seu destino, o tema que ele fosse trabalhar poderia ter sido outro, não fosse a experiência e o aprendizado que ele teve com Anthony Leeds, que ele chamava de Tony. Mas eu acho que não, porque eu acho que desde de estudante, o seu foco e o seu interesse fundamental sempre foi, como Paloma disse, a questão da integração social, que é o modo como ele lia a questão social, e a questão da fragmentação social produzida pelos dispositivos de poder, de dominação que atravessavam a vida das camadas populares urbanas. Então, eu acho que tem uma coerência enorme na sua obra, né? Em que ele está pensando o território, mas ele está pensando o território em ligação com não só as políticas públicas urbanas, mas também com as políticas públicas de maneira geral. Tem um artigo maravilhoso dele, que eu gosto muito, que ele cita, né, no livro sobre trabalho, mas que não volta a desenvolver. É num livro que, se não me engano, o Leandro Conder organizou, Por que Marx? E o artigo do Machado tem o nome. Está lá, isso. Eu achava que estava. Mariana, Vida e Morte da Teoria da Marginalidade, né? Onde toda a consistência do pensamento de Machado está demonstrada, porque ele está pensando o quê? Ele está pensando a informalidade urbana, ele está pensando a produção de uma margem urbana,
a partir do privilegiamento de certos territórios e de certos interesses. Na homenagem a Machado, abandonei o texto que eu tinha escrito, viu, gente? Porque eu achei que eu não ia conseguir. Na homenagem a Machado, no IESP, eu lembro que o Daniel Hirata fez, inclusive, um paralelo entre esse artigo e a Crítica à Razão Dualista, do Chico de Oliveira, que eu acho que tem toda a consistência e que tem toda toda a consistência e que permite a gente entender exatamente essa abrangência do pensamento e da produção do nosso amigo Machado. E, além disso, eu também gostaria de destacar, Paloma falou um pouco, Alexandre falou, citando a entrevista, a história de Machado na pesquisa em Salvador, se mudar para a favela. Ele podia dizer que era mais prático, certamente não era, porque ele queria penetrar exatamente no cotidiano. Certamente, grande parte da etnografia dele, ele deve ter feito uma birosca, bebendo e batendo papo com os moradores, né? Ele fazia isso. Quando ele parou de fazer campo, já a partir de uma certa idade, ele parou de fazer campo, mas antes de eu falar disso, deixa eu dizer, a política na favela que ele fez quando ainda era aluno do Antônio Lides é maravilhoso. É claro que a política na favela mudou, mas a gente trabalhar com as diferentes temporalidades ainda é um texto publicado em 66 ou 65, originalmente, depois a Dilemas, inclusive, republicou, mas que tem uma chave analítica fantástica para a gente pensar esses dispositivos de poder de dominação e da produção da própria fragmentação das classes populares urbanas. Mas a política na favela ele também fez dessa maneira, né? Dessa maneira, num estilo de etnografia que dependia de uma convivência, de uma grande convivência com os moradores e de uma horizontalidade absoluta que ele estabelecia com seus interlocutores, não só com os interlocutores, pesquisadores, professores, orientandos, mas também com seus interlocutores de favelas. Desculpa, gente, tem uma buzina aqui. E, como a Paloma disse, eu acho que assim, uma voracidade para compreender, né, de fato, como se dava a vida no seu cotidiano. Como é que os moradores conseguiam, quais eram as mil virações que eles tinham que articular para poder sobreviver diante dessa situação mais que precária, intolerável, né, em que se produziu nos seus territórios de moradia, nas suas condições de trabalho. E isso sempre sem qualquer tipo de condescendência de um lado, que a Paloma falou de romantizar, né? Mas sem qualquer tipo também de normatividade. Ele tentava compreender, de fato, como os moradores conseguiam sobreviver, quais eram as virações. Tem no livro que Mariana, Eugênia e Marcela editaram, tem textos maravilhosos sobre o cotidiano e sobre como
como o próprio conceito de informalidade muitas vezes não faz sentido naquele cotidiano que a pessoa pode ter um trabalho formal, ao mesmo tempo trabalhar de pedreiro, trabalhar de pedreiro para construir uma casa, puxar na favela, construir um puxadinho que vai virar uma birosca. Acabou? Concluindo. Enfim, então, eu acho... Já estou concluindo, Alexandre. Eu acho que isso tem... Só queria dizer mais duas coisas. Primeira é o seguinte: quando ele parou de fazer campo, que as suas condições físicas já não mais o permitiram, ele começou a trabalhar... ele vibrava com os nossos campos, né? E, através do nosso olhar dos nossos relatos, das nossas discussões, ele aprimorava as nossas etnografias também. Eu gostaria muito de enfatizar que ele conseguia fazer campo, muitas vezes, através da gente. E, para concluir, eu não sei... Para concluir, eu digo o seguinte: acho que todos nós, que fomos seus estudantes, seus orientandos, seus parceiros diretos de pesquisa, mas seus enormes amigos, continuamos tendo diálogos imaginários com Machado. E acho que continuaremos tendo durante há muito tempo. O Machado me faz lembrar uma fase do Gramsci. Ele não gostava muito do Gramsci, não. Que eu acho que o define um pouco como intelectual e como pessoa. É mais ou menos assim: o erro do intelectual consiste em crer que se possa saber sem compreender, sem sentir e sem estar apaixonado pelo objeto do seu saber. Erro no qual Machado nunca incorreu, nem nos seus próprios trabalhos, nem nos trabalhos dos outros, nem avaliando os trabalhos dos outros, nem, muitas vezes, como amigo, conversando e compartilhando situações que a gente viveu. Então, acho que a gente vai sentir muita saudade. A gente já está com saudade. Obrigada a vocês por poder fazer essa última homenagem para ele. Muito obrigado, Márcia. Meus aplausos O Michel está aplaudindo ali na coxinha. Estou retransmitindo aqui. Acho que todos nós compartilhamos do mesmo sentimento. Normalmente, numa mesa como essa, seria a hora para abrir para perguntas, etc. Mas acho que a gente pode passar a uma fase de conclusão. A gente tem uma última fala para essa mesa. A Filipina Chinelli, a Pina, companheira de 50 anos de vida do Machado, nos enviou um depoimento em vídeo e a gente queria transmitir agora como fala de conclusão dessa homenagem. Acho que o pessoal vai colocar aí para tocar. Enquanto isso, eu vou lembrar a todos que o seminário continua nos próximos dias. Esse é só o primeiro dia de uma programação que segue até o final da semana. E amanhã a gente vai ter a mesa 1, Mercados Informais e Legais e Mercadorias Políticas, às 16 horas. E a mesa 2, às 20 horas, Sujeição Criminal, Facções e Violência.
Então, eu faço essa lembrança já agora, voltaria a fazer no final, mas já para todos ficarem atentos às movimentações dos próximos dias do seminário. Quero lembrar também que... Oi? Podemos entrar? Então, eu vou passar então a palavra virtualmente à Pina, que vai ter a sua mensagem exibida. Eu gostaria de inicialmente agradecer aos organizadores do evento pelo convite para falar um pouquinho sobre o Machado, que a Covid, lamentavelmente, tirou de todos nós. Eu vou tomar apenas alguns minutos, porque a emoção não me permite tomar mais tempo de vocês. Eu conheci o Machado quando eu era aluna do museu do PPGás do Museu Nacional, né? Frequentei no primeiro semestre de 1974, até por indicação do Gilberto Velho, um dos primeiros cursos que o Machado deu no então IUPERJ, né? Eu até conhecer o Machado, acho que ninguém sabe disso. Eu achava que o Machado, eu fazia dele uma imagem de um professor sisudo, né, vestido de terno, carregando uma enorme pasta de trabalho, né? Mas, ao contrário, o Machado usava jeans e vários colares de metal, né, no rigor da moda hippie da época. Então, a gente começou a namorar ao final do curso. Eu fui lhe devolver a sua dissertação de mestrado, que eu considerava relevante, né, importante para a escrita da minha dissertação de mestrado também, que foi sobre uma sociedade de jornaleiros de Niterói, né, que existia como sociedade informalmente, né, e de fato, ela foi importante, né. Terminada a última aula, ele me convidou para almoçar no Fiorentina, né? Depois do almoço, atravessamos a rua, sentamos num banco para conversar, e aí tudo começou, né? Nós estivemos juntos por 47 anos, nos casamos em um casamento encenado, em fevereiro de 76. A história do casamento é uma história à parte, qualquer dia conversamos sobre isso. Nós vivemos uma relação densa, intensa, nunca nos separamos, tivemos altos e baixos, claro, mas nossa vida juntos foi, sobretudo, marcada por um afeto imenso, incondicional. A Covid levou o marido, o pai e avô. Levou também um intelectual crítico, às vezes muito mordaz, engajado com a vida das classes subalternas da nossa sociedade. Nessa perspectiva, né, de engajamento, né, com as classes subalternas, ele tratou das favelas, tratou das condições de vida das camadas populares, de movimentos sociais, da violência urbana, sempre com uma aguda sensibilidade sociológica e antropológica. Como todos nós sabemos, ele se dizia, em tom de brincadeira, mas não era à toa, né, sociólogo. Bom, para além da sua relevância acadêmica no campo dos estudos urbanos, do qual ele foi um dos fundadores, Machado contribuiu de forma importante, né, na formação de várias gerações de pesquisadores, né, orientando vários deles, inclusive orientando vários deles no início da sua vida profissional, né. Eu gostaria, então, de expressar a minha mais profunda gratidão a todos, né, ex-alunos, ex-alunas, ex-orientandos, ex-orientandas, pesquisadores, pesquisadoras, companheiros, companheiras de trabalho, amigos, amigas, instituições acadêmicas, associações. Gostaria de agradecer as manifestações a mim dirigidas ou publicadas nas redes sociais. Elas expressam, com pesar, carinho e saudade, o reconhecimento da importância do trabalho do Machado. Machado foi e é muito querido por seus alunos e orientandos,
aos quais dedicou o melhor da sua atuação profissional, ao longo de mais de 4 décadas. Gratidão a todos, a todas, saudade incomensurável, Tunico. Só eu tinha autorização dele para usar o apelido dele, da que a avó deu. Então, eu estou expressando aqui a minha saudade do Tunico, com quem eu compartilhei o melhor da minha vida durante 47 anos. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite, aos amigos que estão na mesa. Muito obrigada ao Michel. Muito, muito obrigada. Bom, com isso, acho que a gente pode se encaminhar para o encerramento dessa sessão. Vou lembrar mais uma vez que o Seminário Internacional Violência e Democracia, em comemoração de 20 anos do NECVU, continua amanhã, a partir das 16 horas, com a mesa Mercados Informais e Ilegais e Mercadorias Políticas. Prossegue com a conferência intermediária do professor Sérgio Adorno, às 18 horas, e depois continua com a mesa 2, Sujeição Criminal, Facções e Violência, às 20 horas. A gente aguarda a participação de todos amanhã, espero que a gente possa continuar nesse debate. Quero agradecer veementemente as participações das professoras Mariana Cavalcante, Marcela Araújo, Paloma Menezes e Márcia Leite nessa homenagem, e encerro aqui a sessão de hoje. Muito obrigado a todos e boa noite.